Olá pessoal, eu sou o Victor e nesse vídeo nós vamos fazer mais alguns problemas de jogos, certo? Nós vamos continuar investigando posições vencedoras e perdedoras, só que agora nós vamos fazer isso com problemas nos números naturais, certo? Então, o primeiro jogo que nós temos aqui é o seguinte: Tom e Jerry, né? Dois jogadores jogam alternando às vezes, o Tom começa. Inicialmente, no quadro, você tem o número 1, 2, 3, 4 escrito, certo? E aí, a jogada permitida é tomar o número que está escrito e subtrair algum dos seus dígitos não nulos, certo? Por exemplo, aqui eu poderia escolher subtrair 4. E aí, né, o Tom, na primeira jogada, subtrair 4, e o Jerry vai ficar com o número 1, 2, 3, 0. É claro que ele não pode subtrair 0, tá certo? A questão requer que o dígito subtraído seja não nulo, certo? Então, por exemplo, ele poderia subtrair 3, e aí ele obteria 1, 2, 2, 7, e assim sucessivamente, certo? E o objetivo do jogo é fazer aparecer o 0. Então, se o Tom jogou na vez dele e conseguiu fazer com que o 0 aparecesse, o Tom vence. Caso contrário, né, se o Jerry fizer aparecer o 0, o Jerry vence, certo? E aí você quer saber, bom, qual dos dois tem uma estratégia vencedora, se é que algum dos dois tem uma estratégia vencedora, e qual seria essa estratégia, certo? Então, uma coisa que nós podemos começar fazendo é partir do final do jogo. No final do jogo, você obteve um 0. O 0, portanto, para nós é uma posição perdedora, tudo bem? Por que ele é uma posição perdedora? Porque se na sua rodada você recebeu um 0, então você perdeu, porque o outro conseguiu obter um 0, certo? Isso significa o seguinte: se você olhar, por exemplo, para o 1, né? O 1 é uma posição da qual eu posso jogar o adversário para uma posição perdedora, porque eu subtraio simplesmente o 1, que ele é igual ao próprio dígito, né? A mesma coisa valendo para todos os números de um algarismo, né? De 1 a 9. Sim, eu subtraio o próprio algarismo e obtenho 0. Isso significa que todas essas posições aqui são vencedoras, certo? Agora, quando você olhar para o 10, o que acontece? Você só pode subtrair o 1, que é o único dígito não nulo. Então você vai jogar o adversário numa posição vencedora necessariamente, ou seja, essa posição aqui, para nós, é uma posição perdedora, certo? Bom, seguindo, né? Se você olhar para esses números 11, 12 até o 19, o que você nota? Que se você subtrair o algarismo das unidades, você vai obter 10, jogando o adversário numa posição perdedora. Então, todas essas posições aqui são vencedoras. Basta eu remover o algarismo final, certo? Subtrair o algarismo das unidades e aqui eu vou jogar para o 10, certo? Então, o 20, repara, de novo, a única coisa que eu posso fazer é subtrair 2 e jogar para o 18. Então, o 20 é uma posição perdedora. E aí você já começa a notar que tem um padrão das posições perdedoras, né? E você conjecturar, olha só, o conjunto das posições perdedoras desse jogo deve ser o conjunto dos múltiplos de 10, certo? E, de fato, você sabe, então, que o Tom tem a estratégia vencedora, certo? Qual é essa estratégia? É sempre entregar para o Jerry um número múltiplo de 10. Então, aqui, ele começou a estratégia certa, né? Ele vai jogar para o Jerry um múltiplo de 10. Se ele jogou para o Jerry um múltiplo de 10, quando o Jerry fizer a jogada dele, como ele vai subtrair um número de 1 a 9, necessariamente o número que segue a jogada do Jerry é um número que não é múltiplo de 10. Portanto, que tem o algarismo da unidade diferente de 0. Então, o Tom vai seguir a estratégia vencedora dele, que é sempre entregar um múltiplo de 10, né? Aqui ele subtrai 7, vai para 1220, e não importa o que o Jerry faça, ele vai voltar para o Tom com um número que não é múltiplo de 10, o Tom baixa o algarismo da unidade, certo? E assim sucessivamente. Como o número está sempre decrescendo, é claro que uma hora ele vai chegar a 0, certo? E é nessa hora que o Tom venceu, porque foi ele que sempre entregou o múltiplo de 10. Então é o Tom que tem a estratégia vencedora.
Então, aqui mais uma questão para nós investigarmos posições perdedoras e vencedoras, né? Você tem 2 jogadores e uma pilha de 500 pedras, e os jogadores se revezam, né? Primeiro o A, depois é o B, digamos, enfim. E aí, a jogada permitida é você retirar da pilha de pedras um número de pedras que seja 1, 2, 4, 8, 16, etc. Ou seja, uma potência de 2 qualquer, certo? E ganha quem retirar a última pedra, né? Aquele que entregar a pilha vazia para o adversário. E aí eu quero saber de novo, quem é que tem a estratégia vencedora? Se é o primeiro jogador, se é o segundo, se é nenhum dos dois, enfim. Então eu tenho que fazer essa investigação. Novamente, né, eu vou começar olhando para o final do jogo. No final do jogo, a pilha tem 0 pedras, né? Isso é uma posição perdedora, porque se você recebeu uma pilha com 0 pedras, significa que o seu adversário acabou de retirar a última pedra, certo? Pode ter retirado com mais do que um. Por exemplo, pode ser que no final tivesse 8, ele tenha tirado as 8 de uma vez, certo? Em particular, ele tirou a última, certo? Mas aí, então, se eu estivesse com uma pedra exatamente na pilha, isso aqui seria uma posição vencedora, com certeza. Porque eu posso tirar uma pedra da pilha, certo? Com 2 também, eu também estou autorizado a tirar as 2 pedras da pilha e entregar a pilha vazia para o meu adversário. Bom, já se eu estiver com 3 pedras, né, o que eu posso fazer aqui? Ou eu retiro uma ou eu retiro 2. Em qualquer dessas 2 possibilidades, eu jogo o adversário numa posição vencedora. Portanto, o 3 é uma posição perdedora, certo? Seguindo o jogo, vamos ver o que acontece com o 4. O 4 é uma posição vencedora, eu posso tirar as 4 de uma vez, certo? O 5, se eu retirar uma pedra, eu jogo... Não, aqui é verdade, eu posso retirar 2 pedras, né? 5 eu posso retirar 2, jogo o adversário numa posição perdedora. Então essa aqui é uma posição vencedora também, né? Porque eu posso jogar ele para o 3, tirando 2 pedras. Se eu jogar aqui ao 6, né? Do 6 eu posso tirar uma, eu jogo o adversário para uma posição vencedora. Se eu tirar 2, caiu na vencedora também. Se eu tirar 4, caiu na vencedora também. Então, todas as jogadas fazem o adversário cair numa posição vencedora. Então, essa aqui é uma posição perdedora, certo? Eu posso seguir mais adiante, né? Eu vou ver que do 7 eu posso jogar o adversário para uma perdedora, do 8 também, porque eu posso retirar 2, jogá-lo para uma perdedora, etc. E com 9, se eu tirar 8, caio numa vencedora. Se eu tirar 4, caio numa vencedora. Se eu tirar 2, caio numa vencedora. Tirando uma, caio numa vencedora também. Então, 9 também é uma posição perdedora. E aí você já conjecturou que as posições perdedoras desse jogo são exatamente os múltiplos de 3, correto? E aí, bom, o que eu posso falar para você? Eu posso falar para você que, como 500, né, não é um número múltiplo de 3, o primeiro jogador tem a estratégia vencedora. E qual é essa estratégia? Entregar sempre para o adversário um número que seja múltiplo de 3, uma posição perdedora, certo? Como é que ele garante que ele sempre pode fazer isso e que o adversário sempre vai entregar para ele uma posição vencedora? Bom, é que como 500 tem resto 2 na divisão por 3, você pode tirar 2, por exemplo, certo? E aí você vai entregar para o adversário uma posição que é um múltiplo de 3. Se de um múltiplo de 3 o adversário retira uma potência de 2, ele não vai obter um número múltiplo de 3, certo? Porque esse número aqui não é múltiplo de 3, ele é 2 elevado a k. Então, o segundo jogador sempre vai voltar para o primeiro com um número que não é múltiplo de 3. Esse número não, múltiplo de 3 tem resto 1 ou 2. Então, basta o primeiro jogador, de novo, subtrair esse resto, né? E aí, ele vai entregar de novo para o segundo uma posição perdedora, que é o múltiplo de 3, certo? Como o número de pedras está sempre decrescendo, né? Em algum momento ele vai ter que chegar a 0. Só que ele vai chegar a 0 assim que o primeiro jogador retirar. Por quê?
Se o segundo jogador retirasse e chegasse a 0, seria um absurdo, porque ele está retirando ele está entregando um múltiplo de 3. E pela estratégia do primeiro, ele não consegue. Então, é isso, o primeiro jogador tem a estratégia vencedora, que é sempre entregar uma quantidade de pedras que seja um múltiplo de 3. Então, aqui uma última questão para a gente investigar, né? Você tem um jogo com 2 jogadores, tem uma caixa com 300 bolinhas, certo? E aí, a jogada permitida é o cara retirar não mais que metade das bolas que estão na caixa naquele momento, certo? Então, por exemplo, tem 300 bolas. O primeiro jogador poderia escolher tirar 100, né, 120. No máximo, ele pode retirar 150, que é a metade. Então, por exemplo, ele retira, fica 150, né? Aí o segundo retira uma certa quantidade, ele pode retirar no máximo 75. Digamos que ele retirou a 75. Aí quando você está com o número ímpar, 74 dividido por 2 é 37. 75 sobre 2 é 37,5. Então não posso tirar 38 porque é maior do que a metade. Eu posso tirar no máximo 37, certo? E assim por diante. E aí perde quem não conseguir mais jogar, retirar alguma coisa da caixa. Repara agora que o final do jogo não é quando tem 0 bolinhas, né? Porque para ter 0 bolinhas, o último jogador tem que ter tirado um certo tanto. Pelo menos uma, né? Mas ele não pode tirar mais do que a metade. E a metade é sempre um número maior do que 0. Então, na verdade, se você chegar a jogar para o outro jogador uma posição em que ele tem uma bolinha só, ele já perdeu. Porque ele não tem condição de tirar uma bolinha, porque a bolinha sozinha é o total de bolinhas que tem naquela caixa naquele momento, certo? Mas então aí nós podemos investigar se alguém tem uma estratégia vencedora ou não. Se tem uma bolinha na caixa, como eu já expliquei, o jogador que recebeu essa posição perdeu, ele não pode mais jogar, certo? Se ele recebeu 2 bolinhas, ele pode tirar uma e jogar o cara para a posição perdedora. Então, 2 tem que ser uma posição vencedora, certo? Se ele está com 3 bolinhas, o que acontece? Ele só pode tirar uma, certo? Claro que também uma coisa que eu esqueci de explicar é que ele não pode tirar 0 bolinhas, certo? Não é permitido ao jogador tirar nenhuma bolinha, tudo bem? Ele sempre tem que tirar alguma coisa. Mas então, se ele está com 3 bolinhas, ele pode tirar no máximo uma. Então ele jogou o outro jogador para a posição vencedora. Então isso aqui também é uma posição perdedora, certo? Se você recebeu o jogo com 4 bolinhas, você pode tirar uma ou você pode tirar 2, não mais do que isso. Se você tirar uma, você já joga o cara para uma posição perdedora, né? Então isso aqui é uma posição vencedora. Na verdade, de qualquer posição para a qual você possa jogar o seu adversário para 3, você está numa posição vencedora. Então, por exemplo, qualquer coisa que tenha no máximo 6 bolinhas, né, você pode tirar uma quantidade que permita você chegar a 3. Então, por exemplo, 4, 5 ou 6 bolinhas, todas são posições vencedoras, porque você pode estar com essa quantidade aqui de bolinhas e jogar a quantidade para 3, que é uma posição perdedora para o adversário. Agora, repara, o 7 é uma posição perdedora, porque 7 dividido por 2 é 3,5, então eu posso tirar no máximo 3. Se eu tirar 1, 2 ou 3 bolinhas, em qualquer caso eu joguei o adversário para uma posição vencedora. Então isso aqui é uma posição perdedora também, certo? Aí de novo, qualquer coisa que não exceda o dobro dessa posição perdedora, ou seja, qualquer coisa que é no máximo 14, é uma posição perdedora. Porque dessa posição eu posso tirar a quantidade de bolinhas necessária para que eu chegue a ter só 7, certo? Então, de 8 até 14, todo mundo é posição vencedora, certo? Quando você chegar ao 15, você vai ver que você pode tirar no máximo 7 bolinhas. Então você vai necessariamente ficar com alguma quantidade que é de 8 a 14,
que é uma posição vencedora. Então, isso aqui também é uma posição perdedora. E assim por diante, né? Então, você já notou qual é o padrão de construção das posições perdedoras, certo? Que é o seguinte: dobra e soma 1, dobra e soma 1, dobra e soma 1, etc. Você vê que você está obtendo sempre o antecessor de uma potência de 2, certo? Aquele é o antecessor de 16. Então, a sua conjectura é que o conjunto das posições perdedoras é o conjunto dos números da forma 2an menos 1 com n natural não nulo, certo? Os antecessores das potências de 2. E como é que eu verifico isso? Bom, eu posso fazer indução, certo? Esse aqui, eu já sei que eu tenho esse caso base, né? Que me diz o seguinte, que até o 2a² menos 1, os antecessores de potências de 2 são posições perdedoras e os demais são posições vencedoras, certo? Então, se até um certo valor de 2an menos 1, isso que eu acabei de dizer é verdade, nós podemos demonstrar para os valores que seguem, né? Porque o dobro disso aqui é 2an mais 1 menos 2. Repara, isso aqui é a posição perdedora, por hipótese de indução. Então, qualquer coisa que esteja aqui é uma posição vencedora, porque o que eu preciso subtrair para chegar até essa posição perdedora aqui é menos do que o dobro da posição onde eu estou, certo? E aí, se eu tiver 2an mais 1 menos 1 aqui, essa posição é perdedora, porque o máximo que eu posso subtrair, quando eu tenho essa quantidade de bolinhas, é a metade, né? 2an menos meio, né? Que vai virar 2an menos 1, que é o inteiro, é a parte inteira disso aqui sobre 2, né? Se eu posso subtrair no máximo 2an menos 1, então eu só posso chegar a diminuir até no máximo 2an e eu tenho que diminuir pelo menos uma unidade. Então, pelo mesmo raciocínio, você vai ter sempre aqui uma posição vencedora a partir dessa. Então, portanto, essa aqui é uma posição perdedora. E aí eu concluí meu passo indutivo. Então, qual seria a estratégia do cidadão para ele vencer aqui? É ele sempre jogar nessas posições, né? Os antecessores das potências de 2. 128 é uma potência de 2, nós deveríamos começar do 256, né? Então, o que ele vai fazer? O primeiro jogador vai jogar sempre nos antecessores das potências de 2, né? 63, 31, 15, 7, 3 e 1, certo? Então, o primeiro jogador, na primeira jogada, deixa 255 bolas, certo? Ele retira as outras 45. Qualquer coisa que o segundo jogador fizer vai cair aqui no meio. Então, ele retorna a quantidade de bolas para cá e assim sucessivamente. No final, o primeiro jogador vai entregar uma situação para o segundo em que ele tem uma bola. E aí ele perdeu. Então, foi isso por esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.